Esporte. Bom dia, amigos ouvintes do Primeira Mão, Momento Esportivo. Um abraço para o vereador Osés Menezes, um abraço para o nosso querido amigo contemporâneo Adrião, presidente dos sindicatos comerciários, né? E a todos que acompanham esse momento. O Atlético, como todos sabem, está a 36 horas da estreia na Copa do Brasil. E a atividade do Atlético hoje à noite é justamente um treino para adaptação no estádio Antônio Carneiro por volta das 19 horas, objetivando que ele possa estar cada vez mais adaptado, né, à luminosidade artificial que será proposto à noite, né, de amanhã, quando o Atlético enfrentará a equipe da Paraíba de João Pessoa. E por falar em Atlético da Paraíba, nós não podemos esquecer que na década de 70, especificamente até 75, a Paraíba deu para Alagoinhas um grande goleiro que foi o Pompeia. Jogou no Atlético de Alagoinhas vários anos, depois integrou o Galícia em uma excursão que foi feita para Porto Rico, e no retorno o Pompeia foi para o Botafogo da Paraíba, sua terra natal, e lá ele, no Campeonato Brasileiro, que naquele ano o Botafogo se classificou, ficou 1.082 minutos sem tomar gol. Ou seja, é uma boa lembrança para a cidade, porque o Pompeia representou dignamente a nossa cidade. Mas falando ainda de Atlético no Campeonato Baiano, o Atlético é líder, Adrião, de público e renda, e também do campeonato, né? O que é bons sinais. Então, em primeiro lugar, o Atlético com um público de 13.397 torcedores, né? E uma renda de R$ 128.533. Já dá para você trazer o café para a rapaziada lá. Ô Gomes, bom dia. Salvo engano, Gomes, a informação que inclusive circula aí entre os grupos de torcedores do Atlético de Alagoinhas, a média é de mais de 4.000 torcedores dentro desses 3 jogos aqui. 4.126 torcedores é a média do público do Alagoinhas Atlético Clube por jogo, né? E observe-se que se o jogo do último domingo passado, né, tivesse sido 17 horas, nós teríamos um público maior, porque o estádio tinha uma determinada quantidade de torcedores. E as fotografias revelaram que lá embaixo, naquela parte, na frente da cobertura, onde seria o fosso, que nós não temos, nós tínhamos ali muita gente se escondendo do sol, porque a temperatura estava muito alta. Então é preciso rever esses jogos quando forem acontecer aos domingos, né? Com a lua que estava, o árbitro da partida foi obrigado pela coerência, a conceder uma parada técnica para que os jogadores pudessem se refrigerar, como se fosse geladeira, né? Se hidratarem, né? Porque a temperatura estava muito alta, altíssima. E o segundo colocado, Luciano, é o Bahia da capital, com 8.903 torcedores, que é o seu público, quer dizer, quase a metade inferior ao time do Atlético, né? E uma renda de R$ 76 mil, basicamente também a metade da renda do Alagoinhas Atlético Clube. Depois uma Vitória da Conquista, que é quase lanterna do campeonato, com 2.630 pessoas e 48.870 a renda, né? Agora nós temos um detalhe curioso, nós já falamos disso ontem, o Doce Mel está na zona de rebaixamento e é o lanterna em tudo, inclusive em renda, né? Eu disse aqui que o Doce Mel no jogo contra o Atlético de Alagoinhas, lá em Vitória da Conquista, que é o mando da equipe do Doce Mel, que lá se fizeram presentes 109 torcedores, mas eu cometi um erro. Não foram 109 torcedores, porque uma quantidade de torcedores em um jogo de futebol dessa, a gente tem que dizer que foram 109 testemunhas que estavam ali testemunhando, né? Porque muito pouco mesmo. Então, nesse quadro o Atlético vai muito bem, obrigado, e no outro ele vai melhor ainda, porque embora esteja empatado com o Sport Clube Bahia em número de pontos, 8 pontos, o Atlético é o primeiro colocado. Então, se o campeonato terminasse hoje, o Atlético estaria classificado para o quadrangular final com uma grande vantagem, que ele enfrentaria o quarto colocado, a Jacuipense, né?
e não enfrentaria nem Bahia nem Vitória. Então, a importância de você ficar em primeiro lugar, o segundo, é justamente você trabalhar para correr de Bahia e Vitória, né? Então, o Vitória que tem tido alguns altos e baixos, seu presidente, o Paulo Carneiro, tem conversado, o que não deve muitas vezes nas redes sociais, né, e feito algumas acusações às arbitragens do campeonato. Mas ontem nós tivemos também, no pré-olímpico que está sendo realizado na Colômbia, que concede... Gomes, antes de você passar aí para o pré-olímpico, né, uma pergunta que tem a ver com a Copa do Brasil. Lembrando que o Botafogo da Paraíba é o segundo lá no Campeonato Paraibano, né, com 6 pontos. E o Júnior do Petrolar, ele está perguntando o seguinte: o valor do ingresso do jogo de amanhã. O valor do ingresso do jogo de amanhã é R$20 a meia. Então, você, Caio, vai para lá, vai comprar meia. O Oséias Menezes vai comprar meia. Todos nós vamos comprar meia, porque a federação, a Confederação Brasileira de Futebol, ela exige que você tenha 2 tipos de ingresso, a meia e a inteira. Só, Luciano, que você adquire a sua meia e naturalmente, normalmente, era para ser solicitado a sua carteira de estudante. Você, né, sua carteira de estudante para você pagar a meia, mas isso não é solicitado em lugar nenhum. Então você compra a meia e adentra o estado normalmente. Então o que é que se faz? Você pede uma carga, vamos supor aí, de 1.000 ingressos, né, de 40 a inteira, e aí pede 5, 6, 7, 8, 10 mil meias. E aí o povão, na realidade, paga a meia. As pessoas fazem muita confusão com isso, porque a direção do Atlético não vai dar essa explicação como nós estamos dando, porque senão a federação pode dizer que o Atlético está estimulando as pessoas a comprar o ingresso de valor menor ou coisa assim. Então, Júnior, você pode ir para o estádio amanhã, chegue cedo para evitar transtornos, porque o sistema que a direção do Atlético tem montado, tem favorecido para que não haja tumulto, né, excesso de pessoas na chegada, mas, como sempre, como nós somos brasileiros, e o bom brasileiro, me parece, entre aspas, né, que faz sempre isso, só chega em cima da hora, então não tem como você abrir todos os portões, mas o grosso do torcedor chegar às 8h20, como você adentrar o estádio normalmente. Então vai haver sempre uma demanda ali reprimida de torcedores querendo adentrar e sem poder, aí você gera as confusões, você gera os descontentamentos no estádio. Pronto, agora podemos ir para o pré-olímpico. Vamos falar de pré-olímpico. O Brasil enfrentou a Colômbia ontem, empatou em 1-1. Esse pré-olímpico disponibiliza 2 vagas para o Olímpico, né, lá em Tóquio, no Japão, no final do ano. E a Argentina venceu por 3-2 o Uruguai. Então a Argentina agora tem 3 pontos, lidera. O Brasil tem 1 ponto e a Colômbia 1 ponto. Foi ruim para o Brasil esse empate, porque o último jogo do Brasil é justamente frente à Argentina. Pode ser que eles precisem decidir e que a Argentina, com o empate, se classifique e o outro adversário concorrente, que é a Colômbia, também se classifique, porque ela vai enfrentar na próxima quinta-feira um adversário frágil, que é justamente o Uruguai, né? Então o Uruguai é muito frágil, ela vai enfrentar a Argentina e o Brasil e o Uruguai. Para que o Brasil fique tranquilo na fita, ele vai precisar vencer e vencer muito bem o Uruguai. O Brasil que até ontem tinha 100% de aproveitamento na competição, mas na hora H, né, ainda tem um detalhe: o time da Colômbia saiu na frente aos 26 minutos com o gol de Edwin Cetro, né, e com o gol de Cunha. Aos 26 do segundo tempo, o Brasil empatou, perdeu grandes oportunidades de sair com os 3 pontos, mas são coisas do futebol. Só perde quem está lá, só perde quem chuta, só perde quem tenta, né? Então, de pré-olímpico, é isso que nós temos, né? Então, com relação ao Atlético e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, a gente sai de um cenário e já vem para outro. Veja que esse campeonato para o Atlético é importantíssimo, porque uma vitória do Atlético amanhã, Zé, pode ser que deixe o Atlético aí com dinheiro em caixa para pagar 6 meses de salário, ou seja, até junho, julho, o Atlético teria como pagar justamente a sua folha somente com o resultado do jogo de amanhã, em caso de vitória, que nós torcemos que isso possa acontecer, não é? Às vezes... Ainda tem aquele regulamento que 2 gols do time fora de casa desclassifica Essa primeira fase, o regulamento é o seguinte: o visitante, o Botafogo da Paraíba, joga pelo empate. Se empatar, o Botafogo da Paraíba estará classificado. O Atlético vencendo, classifica o Atlético. O outro jogo da chave, que vai o eventual adversário... Então não é jogo de ida e volta. Não é jogo de ida e volta. O outro jogo da chave, que é o eventual adversário do Atlético, caso o Atlético passe, vai ser entre Motoclube
e Fluminense do Rio. O jogo vai ser lá o Motoclube é do Piauí, né, certo? Vai ser lá no Piauí. O que é que ocorre com isso? Se o Motoclube empatar por jogar dentro de casa, perde a vaga, né? O Fluminense que vai jogar fora que leva essa vantagem. Se o Motoclube vencer, e a gente até torce para que isso aconteça, né? Se o Motoclube vencer o time do Fluminense, embora seja muito difícil, o que é que ocorre? O Motoclube vai enfrentar o Atlético, caso ele passe pelo Botafogo da Paraíba, que é o que nós queremos que ocorra. Então, o Atlético faz um apronto, como já disse hoje, às 19 horas, né? Para que haja uma adaptação à iluminação, à luminosidade artificial, né? E após isso, o seu treinador relaciona os 22 jogadores que vão para a partida. Eu já faço uma ideia de qual time que ele vai colocar em campo. Então, segundo informações que nós temos segura, a comissão técnica do Botafogo da Paraíba chegou aqui no domingo cedo, e no domingo mesmo estava assistindo o jogo entre Atlético de Alagoinhas e Jacobina. É claro que se eles vão jogar aqui, ele ia mandar alguém para adiantar, né, para colher as primeiras impressões, só que eles podem se confundirem, porque o Atlético jogou no primeiro tempo num 4-4-2 e no segundo tempo jogou num 4-3-3. Existem algumas dúvidas se o Atlético não vai começar jogando num 4-4-2. Eu não acredito muito nisso, mas pelo conhecimento que o Paulo Salles tem do elenco, né, pelo tempo que ele já está dirigindo e organizando esse time, que a cada dia sobe de produção, com um problema aqui, um acolá, por conta das dificuldades que se tem, porque não se treina mais jogos quarta e sábado, então ele vai fazer um treinamento hoje para reconhecimento, mas é uma coisa assim muito rápida, porque senão o jogador não aguenta, né? Ontem aconteceu atividade para os jogadores que não jogaram, esses fizeram um treino tático, né? E para os jogadores que jogaram, houve uma atividade justamente para reoxigená-los, para que eles possam, né, se recuperar de regeneração, de regeneração física, porque você tem jogos um em cima do outro, então é muito complicado, né? E se o departamento de fisiologia não cuidar bem dos atletas, aí você tem muitos jogadores aniquilados por conta de lesões que podem ocorrer advindo dos esforços em um tempo muito curto, né? Então o time do Atlético que nós achamos que poderá ir a campo é o Fábio Lima, o Paulinho, o Emílio, o Emerson e o Filipinho, o William KF, o Dedec e o Vitinho, e o Russo, o Magno Alves, o Nayan, ou o Jonatas, ou o Jackson. Talvez seja essa a grande dúvida do treinador Paulo Salles. Com um detalhe, se forem colocar um 4-4-2, como o Atlético começou jogando, aí você vai tirar o Nayan e vai colocar o Guga novamente ali. Observe que, na minha visão, esse esquema de jogo aqui, no domingo passado, no primeiro tempo, não deu tanto resultado. O Atlético se tornou muito forte no sistema defensivo, mas perdeu muito em velocidade, que é justamente o ponto mais forte que o Atlético dispõe dentro de campo. Então, o que nós tínhamos de Atlético, pelo menos até o presente momento, era isso, já que o Atlético vai se concentrar após esse treinamento à noite, de adaptação com a luminosidade do estádio, para que possa evitar surpresas amanhã às 20h30, quando todos nós esperamos que o Atlético possa vencer e vencer bem. E o Makelele, Gomes, como é que está o Makelele? Está com situação física favorável? Não está jogando? Não, o Makelele foi para o banco no jogo passado, né? O condicionamento físico dele não é ainda o ideal. Quando se tornar o ideal, eu não tenho dúvida de que o Paulo Salles vai lançá-lo em campo, porque é também um jogador diferenciado, um jogador muito bom e que tem demonstrado muita disposição dentro de campo para jogar, que é um dos fatores importantes, porque você tem jogadores experientes que fica sempre naquela de comer, beber e dormir. Não é o caso do Magno Alves, com 44 anos, jogando em alto nível, e o Makelele, que você vê ele lá nos rachões, né, com a disposição impressionante. Quer jogar. Quer jogar. Valeu, Gomes. Daqui a